Olá, eu sou a Juliana Trufelli e venho aqui nessa edição do nosso programa Por Aí, a versão 2024, Juliana, direto do Canadá. Eu queria pedir aí para vocês que ainda não conhecem o nosso canal novo, Escala Humana. A gente tem aí diversos programas, né, que a gente fala especificamente de arquitetura e do mundo da arquitetura, e esse aqui em específico a gente fala de arquitetos arquitetos brasileiros que moram fora do Brasil e que trazem as suas experiências para a gente. Eu sempre converso com arquitetos brasileiros, às vezes até estrangeiros, e tem muita coisa bacana para vocês. Então, hoje é a nossa primeira gravação do programa, nessa versão. Para quem não sabe, agora eu estou no Canadá, né? Cada hora eu estou morando num país, então isso também conta, acho que muito para o programa. Eu acho que é muito bacana, porque eu trago sempre novas experiências profissionais, as cidades, questão do urbanismo, cultura. Então, eu acho que é sempre válido para quem acompanha o programa, a gente sempre tem novidade para vocês. Nesse primeiro programa, eu vou conversar com o Mário. O Mário é um arquiteto, ele mora na Nova Zelândia, um amigo e um arquiteto que eu admiro muito, e a gente vai falar hoje sobre a cidade que ele mora na Nova Zelândia, que chama Auckland. Eu queria pedir para o Mário se apresentar, então vou colocar o Mário aqui na tela. Eu quero pedir para o Mário se apresentar, contar para vocês que o Mário é um grande amigo, que a gente já trabalhou junto, foi assim que a gente se conheceu, a gente já trabalhou junto em São Paulo. Muitas vezes, Mário, eu não conheço o arquiteto, eu tento trocar muita ideia antes com os arquitetos, né, porque eles sempre são indicados para eu conversar aqui no programa, mas quando eu conheço o arquiteto e já sei mais ou menos o caminho dos amigos, assim, eu acho que fica muito mais rico também, né? Porque do jeito que eu sou curiosa, que você sabe que eu sou curiosa, eu já vou perguntando as coisas antes, então eu já sei tudo que eu posso falar de bom para o pessoal, né? Eu queria, Mário, que você se apresentasse. Muito bem. Olá, pessoal. Meu nome é Mário Ramos, sou arquiteto e urbanista, sou natural da cidade de São Paulo. Vim aqui para Nova Zelândia tem 6 anos aproximadamente, já não, completou 6 anos. Eu morei 1 ano na Austrália também, antes de vir para cá. E quando eu saí do Brasil, eu tinha 47 anos. E vim com a minha família inteira para cá. Vim com 2 filhos, a minha esposa. E fomos primeiro para a Austrália. Ficamos um tempo na Austrália, quase 1 ano lá. Foi interessante, foi uma passagem bem legal na Austrália, em Sydney. E depois eu vim e acabei ficando aqui na Nova Zelândia, estudando aqui, fazendo meu curso de pós-graduação aqui. E depois aplicando para residência no país e ficando por aqui nesse lado. Bacana, já são 6 anos, né, Mário? Já, são 6 anos de Nova Zelândia e quase 1 ano de Austrália, então em março desse ano vai completar 7 anos fora do Brasil. É bastante tempo, inteira. né? Eu já vim de Malicuia, né, com a família inteira. Eu sei bem, eu sei bem como que é. Eu também já estou na jornada há 6 anos. 7 anos, na verdade, está completando 7 anos. Mas é muito bom, por um lado, e é muito difícil por outro lado, né, Mário? A gente sabe que sair do Brasil é sempre um misto, né, de emoções, de sonhos e de realidade quando você chega no país, né? A gente tem aí um monte de adversidades, vamos dizer assim, para enfrentar coisas que a gente está esperando e coisas que a gente não está esperando. Então, eu sempre converso muito com todo mundo quando me pedem, né, opinião e me perguntam se vale a pena e tudo. Eu acho que a gente que já saiu do Brasil tem uma visão um pouco diferente de quem tem só o sonho, né? A gente já passou, já conseguiu atingir o sonho e tem mais a realidade para poder passar para essas pessoas, né? Que eu acho que é muito importante. Eu queria saber, Mário, primeiro, você falou que são 6 anos aí. Conta, como que você atingiu a sua... Bom, primeiro que hoje você trabalha como arquiteto mesmo, certo? Como que você chegou nessa etapa de poder trabalhar como profissional reconhecido, né? Como arquiteto, porque muitas vezes a gente chega no país e a gente recomeça tudo de novo,
e nem sempre é fácil. Então, agora são 6 anos que você está aí, você já é arquiteto, mas conta essa trajetória, como que você chegou aí? Bom, em primeiro lugar, agradeço, né, pelo convite do canal Escala Humana, do programa Por Aí, e seu convite, né, Juliana, para poder participar aqui dessa entrevista. Fico muito contente de poder participar e dividir minha experiência com todo mundo. Bom, essa é uma história longa, mas resumidamente, mais ou menos uns 10 anos atrás, eu tinha a ideia de sair do país, de tentar uma experiência fora, né, do Brasil. Achava que o Brasil estava ficando muito limitado para mim, queria tentar coisas novas. Isso logicamente, foi discutido com a minha esposa, porque esposa, filhos, não é tão fácil, né, não é uma coisa simples. E nós tentamos achar alternativas para morar no exterior, né? Eu sempre tive amigos morando no exterior, e principalmente na Austrália. Eu tenho 2 amigas queridonas, assim, que moram na Austrália, que se chama Pete e a Cássia. Elas vieram para a Austrália. A Cássia veio mais ou menos uns 18 anos, e a Pete, eu acho que uns 22 anos atrás. Então elas foram realmente as desbravadoras, né, assim, da Austrália. E elas sempre me falaram, olha, não, você devia ir para lá, você devia tentar, porque eu acho que vai ser legal para você, você tem toda a chance de conseguir, tem todo, né, a bagagem necessária para conseguir e ficar bem na Austrália e tal. E aí eu fui amadurecendo aquela ideia na minha cabeça e fui pensando naquilo, né, eu falei assim, não, eu sempre quis, né, sair do país, vamos ver como é que a gente consegue fazer isso, né. Então eu estudei a opção de vir fazer o curso de inglês, eu não sabia nada de inglês, nada, Isso é zero, muito zero importante, né? de A inglês. língua. Então, assim, eu não tinha o inglês, né? Eu já tinha uma idade relativamente avançada para quem quer fazer um intercâmbio, né? 46, eu ia fazer 47 anos. Antes de sair, eu fiz 47 anos. E eu tinha família, com crianças, né, pequena, então não era nada simples, né? Então, eu estudei a possibilidade, primeiro, de como é que é o processo de migração do país, porque as pessoas dá louca nelas, elas falam, ah, não, vou sair, vou fazer tudo e tal, mas elas não sabem por quê, né? Exatamente, e como elas vão fazer isso, né? Elas acham que tudo é muito fácil, que é só chegar no país, ele vai te aceitar, né? E que você não tem um processo de migração, que você não tem que analisar aquilo, se você se encaixa ali ou não se encaixa, né? E na verdade não é nem assim que funciona, né? O país ele só te aceita ou se o país tiver um laço estreito de, de intercâmbio ou de transferência de culturas, né, como é o caso de Portugal e Brasil, que é aberto a fronteira de um para o outro, né, então tem esses laços, esses acordos entre os dois países, ou um laço de família, que é o caso da Itália, que você tem antecedentes italianos ou espanhóis e você consegue imigrar para a Itália ou para a Espanha, ou caso você não tenha nenhum desses dois, não seja essa opção para você, você tem que estudar um processo de imigração, né? Então, eu estudei esse processo de imigração, como teria que fazer, é um processo através de pontos, né, do qual você vai ter que contar a sua experiência profissional, a profissão que você é formado, qual é a profissão que o país necessita, né? Que o país tem uma lista que ele necessita de profissões que são essenciais, vamos dizer assim, e normalmente são profissões de alta qualificação. E você tem que entrar nesse processo, você tem que se inscrever nesse processo e você tem que ter os requisitos necessários para você conseguir migrar, né? Então, eu estudei tudo isso, falei com um agente de imigração, que é um advogado de imigração, para saber quais eram as minhas reais chances, né, de conseguir migrar, principalmente pela minha idade, né, e o Sim. que eu deveria fazer para isso. Então, no começo do processo, eu sabia que eu teria que arrumar um emprego na área de arquitetura, né, porque o arquiteto era uma profissão, arquitetura, sendo um arquiteto, era uma profissão que estava em demanda na Austrália e na Nova Zelândia, e que eu teria que entrar nesse processo pelos meus skills, né, pelo tempo de experiência, pela minha formação, eu teria que fazer uma validação do diploma no país, e eu teria que ter uma certa proficiência na língua. Tá. Né? Como eu não tinha nenhuma proficiência na língua,
eu falei assim, bom, a minha opção, então, é estudar, fazer um inglês, Entrar estudando inglês, né? tá estudando inglês, um curso de Uhum, inglês, e depois eu tentar conseguir uma vaga no escritório de arquitetura. Existe um negócio chamado sponsor, na uhum, Austrália, Nova Zelândia e Canadá também tem, tal, muitos uhum, lugares. E para isso você tem que aplicar para uma vaga dentro de uma empresa no país. uhum, Essa empresa vai ter que fazer uma oferta no mercado de trabalho, pedindo um funcionário, né, uhum, com aquelas qualificações. Eles vão ter que rodar isso daí por um mês e meio mais ou menos. E se ele não conseguir achar pessoas qualificadas suficientes para aquela vaga, a imigração permite que aquela empresa sponsore, ou seja, uhum. ela pegue alguém Apadrinhe. de outro país, apadrinhe uma pessoa de outro país Uhum, para aquele cargo, para aquela função, né? uhum, E isso te dá pontos para você depois poder migrar para o país. Então eu uhum, conversei tudo isso com a minha amiga, né, com as duas amigas que eu tinha na Austrália, uhum, e tinha grandes chances de conseguir isso, porque os escritórios que elas trabalhavam precisavam de gente na área de arquitetura, tinha falta de profissional nisso. uhum. E eu teria, logicamente, que fazer um ano, pelo menos, de inglês para poder conseguir me virar, né? Porque como eu não sabia nada de inglês, estava no The Books on the Table, Né? eu não ia conseguir, logicamente, trabalhar na área de arquitetura para poder conseguir depois os pontos necessários, né? Para depois eu me... Uhum. Então, o meu processo foi assim, eu comecei vindo como estudante de inglês, Hum. e depois eu comecei a aplicar para as vagas de trabalho. Ô, Mário, e você, quando aplicou para a vaga de trabalho, você conseguiu esse sponsor? Você conseguiu esse apadrinhamento? Foi fácil ou não? Você precisou, não sei se apresentar, fazer um networking, tipo, você já conhecia alguém? Foi na raça? Como foi? Então, o primeiro ponto foi assim, esse foi o primeiro revés, né? O primeiro Uhum, chute que eu tomei e que, assim, foi a primeira rasteira que eu tomei, que foi, assim, um tombo gigante, que uhum, talvez outras pessoas no meu lugar teriam voltado para trás, para o Brasil. uhum, Porque eu cheguei na Austrália no começo do ano, em março, minha amiga me recepcionou, a Cássia, assim, eu fiquei na uhum, casa dela por um mês, foi uma pessoa magnífica, fantástica comigo. E ela e a Pete, que é a outra amiga, e as duas me incentivando, cada uma de um lado, né? A uhum. vaga estava no escritório da Cássia, né, em Tá. Sydney. Tinha 4 vagas em aberto na época, e Uhum, ela falou, olha, você tem que mandar bala no seu inglês, né, por um ano pelo menos, para depois você eu conseguir te apresentar no escritório, uhum. né, para entrevista e você, né, vai fazer sua parte. Porque aqui conta muito a apresentação, né, a indicação da outra pessoa. Eles querem Tá. saber se você é uma pessoa confiável, tem experiência suficiente, eles vão te fazer um trail, você vai ter que ficar lá o dia lá trabalhando no sistema, no AutoCAD e tudo o Uhum, restante, uhum. para ver se você tem realmente experiência, mas a indicação, ela conta Conta muito, muito. muito, Uhum. muito. Aqui, você sai de uma empresa para entrar na outra, ele te pede o nome do seu ex-chefe, ele liga para lá para saber se você trabalha bem, para ver se você é realmente uma boa pessoa, e assim por diante. Conta demais esse negócio. Uhum. A sua experiência, mais conta a indicação. Entendi. E aí, esse foi o primeiro revés. Eu tinha que estudar um ano, pelo menos, né? Para poder Uhum. conseguir o inglês. E aí, eu cheguei em março na Austrália e comecei a estudar o inglês. Senti uma dificuldade absurda, porque o inglês da Austrália e da Nova Zelândia, eles são muito parecidos e são muito diferentes do inglês americano, né? Uhum. Que É um já é inglês, difícil, que já é enrolado, né? é um inglês muito arrastado, muito cheio de gíria, de slangs, né? Que eles falam por aqui. Uhum. Uhum. E o australiano quase não abre a boca para falar, então ele fala, né? E aí você não entende. E eu ficava Uhum. olhando assim no olho das pessoas, eu não conseguia entender nada na Gente. primeira, segunda semana, porque eu fiz umas aulinhas muito básicas no Brasil, né, com professor Uhum. particular, só Uhum. para não passar fome, não passar necessidade no aeroporto, né? E quando eu cheguei na Austrália, eu não entendia nada, 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 Uhum. versus nada. Então, assim, eu tinha que estudar, né, para poder conseguir entender alguma coisa. Mas nas 2 primeiras semanas que eu estava na Austrália, eu entrei em desespero. Uhum. Comecei minhas aulas na escola, não entendia nada que o professor falava, não entendia nada que as pessoas falavam na rua. Em 2 semanas eu chorei na classe, porque assim, eu baixei a cabeça e falei assim, meu Deus do céu,
como é que eu vim parar aqui? O que que eu vou fazer com 2 crianças, com a minha esposa? Como é que eu Nossa, vou me é virar desesperador, aqui? né? Desesperador. Como é que eu vou conseguir emprego? Como é que eu vou fazer as coisas assim? Então, assim, foi desesperador. Uhum. Mas, Desesperador. Mário, mas vamos lá, tô falando assim, tô me colocando na situação, né? Eu aqui no Canadá também, eu tô em Quebec. Então, aqui a língua principal é francês. Você se vira com inglês, porque muita gente fala inglês ou se esforça para entender. Mas, assim, para você trabalhar aqui, por exemplo, é obrigatório saber francês. Você precisa saber francês. Ou seja, se eu quiser trabalhar, entrar numa empresa mesmo aqui, eu preciso falar o francês. Eu vou começar a estudar francês. Sim, Mas eu não tendo o francês e tendo a necessidade de ajudar minha família e de trabalhar, eu vou fazer qualquer coisa. E quem sai do Brasil, não importa que se você é o arquiteto, se você. Não importa. Você tem que ter na sua cabeça que você vai sair do Brasil um arquiteto, que nem eu, que era quase uma gerente, você vai sair do Brasil, né? E você vai voltar a ser, tipo assim, ajudante de pedreiro, entendeu? Mas você vai ganhar sim, dinheiro porque você vai ajudar a sua família ali. E eu acho que, por exemplo, aqui no Canadá, você tem essa, vamos dizer assim, é, não é nem facilidade, perde o preconceito, né? Você tem que aprender a perder o preconceito, aprender a descer um degrau, ou 2 ou 5 degraus, né? De, assim, é a necessidade, você precisa trabalhar, você vai fazer qualquer coisa e pouco a pouco você vai chegando onde você quer, né? sim. Então, assim, eu falo isso porque muitas vezes, assim, a pessoa fala, nossa, ele está 6 anos lá, ele já é arquiteto, é muito fácil falar. Mas ninguém sabe toda a trajetória que a gente passou. Ninguém sabe como foi, assim, o caminho do rio, né? Que muitas vezes a gente quer uma linha Não, reta verdade. e não dá, né? Todo mundo acha que é Então, fácil. então assim, por quantos escritórios ou quanto de experiência você precisou para chegar onde você está hoje? E outra coisa que eu queria te perguntar também é com relação ao seu trabalho de hoje, porque a gente já numa conversa de WhatsApp falou um pouco sobre a maneira que o escritório que você está trabalha, né? Sim, Então, no Brasil, ainda, eu acho que ainda, bom, faz 7 anos que eu estou fora também do Brasil, mas a última empresa que eu trabalhei não usava Revit, né? Ainda trabalhava no AutoCAD, aquela coisa de compatibilização, vamos dizer assim, né, na marra, né? E eu sei que o Revit te traz essa facilidade, né, de você conseguir enxergar o projeto inteiro na plataforma. Então, também é uma maneira diferente de pensar, de projetar. Eu queria que você também falasse um pouco disso, assim, de como é sim, o dia a dia no seu trabalho, como que você aplica, enfim. sim, sim. Então, o pessoal tem que romper essa barreira do preconceito, porque assim, quando eu saí do Brasil, eu já saí com tudo isso em mente, que eu tinha que fazer tudo que fosse necessário, porque eu É. saí com a vontade realmente de morar no exterior e não voltar mais para o Brasil, né? Uhum, Cada um sai com a sua vontade de fazer um intercâmbio, de só estudar e retornar, tal. Não, eu saí do Brasil com vontade de achar perspectivas novas de vida, né? De ter uhum, uma uhum, experiência grande de vida e migrar de preferência para outro país. E quando isso foi determinante na escolha dos países também na Austrália, porque tinha um clima muito próximo com o Brasil, já tinha amigos lá na Austrália que poderiam me indicar no escritório de arquitetura, uhum, entendeu? Então foi essa a minha escolha pela Austrália, né? Por causa de uhum, temperatura, por causa de clima parecido com o Brasil, pelas perspectivas que eu teria para poder conseguir um emprego, seria mais fácil, né? Eu tenho uhum, amigos no país, e é um país que me agrada, né? Então você tem que uhum, fazer, logicamente, uma escolha a partir daí. Então eu já sabia, pelas minhas amigas, que se eu não conseguisse trabalho na área no começo, porque eu não tinha inglês, eu tinha que uhum. me virar e fazer alguma coisa para poder ganhar dinheiro, né? Tá. Então muita gente não tem isso na cabeça, mas é assim, nesses países, qualquer profissão que você faça são profissões dignas, né? É diferente do Brasil que todo mundo, se você for trabalhar com faxina, você não vai ganhar o suficiente para sobreviver e todo mundo julga, subjuga essa Uhum, profissão, ou de uhum, faxineiro, ou de, sei lá, pedreiro, garçom, ou qualquer outra coisa, subjuga como profissões, vamos dizer assim, não é exatamente de baixa
condição de estudo, mas Uhum. como se fosse uma profissão, sei lá, É que a gente faz minimizada. a comparação, no Brasil você faz a comparação em função de quanto essa pessoa ganha. É, Então, é, indiretamente, na sua cabeça, assim, essa pessoa ganha menos, então ela tem menos capacidade intelectual, é. vamos dizer, mais ou menos isso, Vamos né? dizer, mas aqui no exterior, se você não fizer isso, você vai morrer de fome. Você está entendendo? Exatamente. Porque assim, o seu dinheiro, você tem que colocar a primeira coisa na sua cabeça é que o dinheiro que você vem com ele para cá, que eu tinha uma reserva, eu fiz uma reserva financeira boa, muito boa, e a gente vendeu o apartamento quando a gente saiu do Brasil, é que esse dinheiro não vai render aqui, entendeu? A Austrália é quase 4 vezes, o dólar australiano é quatro vezes o valor do Brasil, do dinheiro do Brasil, né? Uhum, Aqui na Nova uhum, Zelândia é 3 ponto alguma coisa. Então, assim, cada dólar que você gasta aqui são R$ 3 e pouco que você está gastando no Brasil. Então, seu dinheiro vai muito rápido, né? é. Nem Então, a pode fazer primeira coisa que... conversão, né? Nem dá Não, para você não fazer pode fazer conversão. conversão. A primeira coisa que você tem que fazer quando você chega no exterior é você arrumar qualquer que seja o trabalho para você poder ganhar o dinheiro necessário para você pagar suas contas, entendeu? Uhum. Então, a primeira coisa que a gente fez foi tentar arrumar um trabalho na área de cleaner ou na área de fazer trabalhos em supermercado ou em restaurante para poder a Uhum. gente arrumar dinheiro. Então, assim, o primeiro trabalho nosso foi como cleaner, né? Limpeza de Enquanto, casa, enquanto limpeza de você escritório. estava, enquanto você Enquanto eu estava estava estudando. tentando ali o É, inglês e tudo. exatamente. E eu fiz esse curso de Uhum. inglês por 8 meses na Austrália, depois mais um mês e pouco de férias, 2 meses de férias. Uhum. E o meu primeiro problema foi que, assim, quando eu cheguei na Austrália, eu já tinha 47 anos. Não, tinha 46, depois eu completei 47. A gente chegou em março e em agosto do mesmo ano, o governo da Austrália mudou as regras de imigração, né? Então, Uhum. esse foi um tombo gigante para mim, porque ele cortou a, o seu direito de migrar aos 45 anos. Uhum. Entendeu? Eu já tinha Ah. 47. Então, automaticamente, eu fui cortado quando ele anunciou as mudanças no processo de migração. Uhum. Automaticamente, eu fui cortado do processo de migração e foi uma rasteira gigante, porque aí eu falei assim, bom, vim E com a minha família agora? todinha para cá, né? Duas Uhum. crianças, mais a minha esposa, gastamos dinheiro, vendemos um apartamento, estamos aqui ralando para tentar conseguir, mas eu não vou Uhum. ter direito de migrar. Você E entendeu? Por causa foi da por minha isso que vocês idade. mudaram, foi por isso que vocês mudaram para aí. A gente mudou Entendi. para a Nova Zelândia. Aí eu já tinha visto o processo da Nova Zelândia, era muito similar ao processo da Austrália, Uhum. mas muita gente falava que era mais fácil, porque a pontuação da Nova Zelândia era mais simples de conseguir, dependendo da sua experiência profissional, mas que você tinha que Uhum. arrumar um emprego na sua área para você conseguir o visto aplicar para residência. Uhum. Então, aí foi onde a gente decidiu sair da Austrália, vir para a Nova Zelândia. E assim que a gente chegou aqui, a gente foi trabalhar de cleaner, a gente foi limpar a casa, a gente foi Faz lavar parte. privada, É isso aí. eu fui fazer bico em restaurante lavando prato, você tá entendendo? E foi assim que a gente começou. Mas Uhum. daí até chegar ao escritório de arquitetura, foram assim, primeiro eu vim para cá, né, tinha estudado um bom tempo de inglês na Austrália, e aí quando eu vim para cá, quando eu vi o processo para vir para Nova Zelândia, que já não estava mais certo na Austrália, eu falei assim, não, peraí, Uhum. o visto de inglês não vai me fazer chegar onde eu quero, porque eu já sabia, né? Na Austrália eu já sabia que eu ia ter que fazer uma pós-graduação para Uhum. poder conseguir depois ter direito ao Work Visa, que é o visto de trabalho, Uhum. e você ter o visto aberto depois que você estuda para você poder entrar na sua área, né? Porque Uhum. com sponsor é um pouco mais complicado, porque se depende da empresa realmente precisar de você, dela não Uhum. conseguir ninguém no mercado, atestar que não consegue, aquela dificuldade toda, né? Falei assim, não, Tá. peraí, vamos ver por um outro lado. O outro lado é o visto de estudo continuado, que é o visto de pós-graduação, que depois que você se forma, te dá o direito de você ficar no país por 2, 3 anos e você Uhum. conseguir trabalho, entendeu? Que aí você tem um visto Uhum. aberto, as empresas têm mais facilidade de te contratar. Eles não precisam te sponsorar, né? Tá. Eles não Uhum. precisam ser um padrinho seu, assim, vamos dizer assim. Então, quando eu vim para a Nova Zelândia, eu já falei assim, não, peraí. Então, eu já fiz inglês na Austrália, vamos ver quanto que é o nível de inglês que eu preciso para poder conseguir passar numa prova de pós-graduação. Eu vi os Uhum. cursos de pós-graduação, qual que era mais adequado, né,
sabe o meu valor, né, de investimento, e que eu poderia passar. E aí eu vi um curso de business, que é negócios, né? E eu precisava, logicamente, quando você trabalha com arquitetura, você precisa entender de negócios também, né? Você precisa entender a área administrativa, negócios, finanças e todo o restante. E aí eu vi esse curso, era um curso de 1 ano, e depois que eu me formasse, ele me dava direito à permanência do país por 3 anos, com visto Ah, aberto. bom, bacana. E outra coisa, na Austrália eu tinha que pagar a escola para meus filhos, eu não tinha o Medicare, que é o sistema de saúde público da Austrália, então eu tinha que pagar um seguro de vida, e eu pagava para o meu filho, porque eu tinha meu filho, quando eu cheguei na Austrália, eu tinha um filho de 1 ano e meio e o maiorzinho, o mais velho, de 5 anos. E o de 1 ano e meio eu teria que deixar no daycare. Minha esposa, bem dizendo, não trabalhou, ela ficou tomando conta do meu filho. E o maiorzinho eu tinha que colocar ele no colégio para ele se acostumar com o inglês, porque no ano seguinte, com 6 anos, eles são obrigados a ir para a escola, né? Interessa se você é estrangeiro ou não, você tem que colocar seu filho na escola. E aí ele tem um custo grande para isso também na Austrália. Na Austrália você não tem desconto nenhum, você tem que pagar integral, exceto que você esteja no mestrado ou doutorado, né? E na Nova Zelândia não. Com a pós-graduação, eu fazendo a pós-graduação de 1 ano, tendo já a aprovação do visto e vindo estudar a pós-graduação, as crianças tinham direito à escola pública, de graça. E é boa? E é muito boa. Então, assim, meu filho já ia para a escola primária, de graça, não ia ter que pagar nada, a gente dá uma doação só por ano para a escola, e o pequenininho ia ter 20 horas de daycare free durante a semana, né? Então, assim, a mudança para a Nova Zelândia também foi boa nesse processo, porque a gente não ia gastar com isso, né? E na Austrália eu deixava 3 dias meu filho no Shield Care, o jardim de infância da Nova Zelândia e da Eu ia Austrália. falar garderie, olha só, O eu já tô ficando kindergarten, francês. kindergarten que eles chamam aqui, né? E só 3 dias na semana na Austrália saia $500 na semana. Então, assim, era muito caro. E aí, quando a gente veio para a Nova Zelândia, isso ajudou bastante, porque além de eu vir com visto de estudo de pós-graduação, que me dava direito de trabalhar as 20 horas, né, como normal, visto de estudo, mas esse visto dava full-time job para minha esposa, ela tinha um visto de partner, podia trabalhar um dia inteiro, ou até mais, se ela quisesse, e as crianças eu não tinha que pagar para a escola, então isso aí só foi uma vantagem absurda para mim, né? No fim, E compensou, né? Compensou você compensou. mudar de país. Exatamente. E a gente chegou aqui, a gente trabalhava de cleaner, de novo, limpando o escritório à noite, a gente levava as crianças junto, elas ficavam correndo dentro do escritório enquanto a gente estava trabalhando. A gente ficava fazendo isso até as 10, 11 horas da noite, no sábado trabalhava o dia inteiro limpando o escritório, às vezes no domingo, para poder a gente ter dinheiro suficiente para poder pagar nossa estadia, pagar nossas contas, né? E mesmo assim a gente consumia dinheiro das nossas finanças do Brasil, né? Porque a gente não trabalhava os dois full time, né? Então, ela Não, trabalhava com criança você quase full tem. time, porque ela tinha que olhar as crianças em um determinado período, que elas tinham que levar na escola e tudo mais. E eu não podia trabalhar full time, eu só podia trabalhar 20 horas, né? Então eu fiz 1 ano de curso. Depois desse 1 ano de curso, eu consegui o visto pós-estudo de Work Visa, que é o visto aberto, que te permite você procurar trabalho na sua área, né, ou trabalho em qualquer outra área, porque você vai ter um visto aberto, e aí você não depende de sponsor. Foi aí que eu comecei a ir atrás do escritório de arquitetura, mas durante esse 1 ano que eu fiquei estudando, eu fiz contato com um monte de brasileiro, e todo mundo, quando vem para cá, não vou conversar com brasileiro, uma Imagina, distância de não, brasileiro. pelo Não, contrário, né? coloca uma coisa na sua cabeça, você está fora do seu país, se você não conversar com brasileiro, você não vai conseguir emprego. Você está entendendo? Então, porque eles que vão te indicar para alguém, Não, e eles te dá muitos caminhos, né, das pedras. é, Muitos caminhos vêm mastigado, então, lógico, um ajuda o eles que outro. vão te indicar numa empresa, eles que vão te dizer onde é que está o emprego, onde é que estão as coisas. Então, assim, se trabalhar com eles é diferente, porque se você trabalhar com uma pessoa que seja brasileira, muitos, não estou dizendo todos, não estou generalizando, muitos vão acabar te explorando, entendeu? Porque eles vão fazer isso para tentar ganhar dinheiro em cima de você e tudo mais. Mas são as pessoas que você precisa de network para poder, de ter network para conseguir emprego na área.
Maravilha. Tá bom. Mário, vamos mostrar as fotos, porque no fim a gente falou muito e não conseguiu falar nada da cidade, e eu sou muito curiosa. Eu acho que a gente tem que mostrar, Então. pelo menos vamos mostrar um pouco as fotos, e aí você me fala um pouco. Eu já sei que é uma cidade litorânea, porque eu vi aí as fotos. Olha, eu escolhi alguma. Então, vamos lá, eu vou introduzir aqui. Eu escolhi Tá. algumas fotos e aí eu vou falar algumas coisas e você me complementa, tá? Então, Sim, eu sim. escolhi essa foto porque eu achei, como eu não conheço, eu fui escolhendo pelas coisas que eu achei diferentes ali. Então, aí eu tô vendo que tem uma linha de trem, e no Brasil a gente tem linha de trem e tem área degradada. Eu tô vendo uma Sim. linha de trem e tô vendo um monte de gente passeando. Então, achei o máximo. Onde Essa é? é a área do Porto, né? Uhum, É a área central da cidade. A cidade é uma cidade litorânea. Ela tem um uhum, porto bem no centro da cidade. E antigamente tinha bondes que passavam nesse lugar e trens que passavam nesse lugar, né? uhum, Quando os uhum, trens não deixaram de passar aí, porque eles pegaram essa área que era utilizada para outras coisas, ela acabou ficando obsoleta, eles trocaram, uhum, fizeram outras mudanças no porto, transferiram o porto para uma área um pouquinho mais para frente. Eles revitalizaram essa área, continuaram mantendo os trilhos aí. O bonde não uhum. passa aí, mas o bonde passa 2, 3 ruas para trás. É um bondezinho Tá. que passa aí, mas ele é mais turístico hoje, né? Ele não funciona como É um transporte, ele é mais VLT. turístico. É, um VLT. E Uhum, aí essa área de frente do caso tem uma extensão grande, alguns quilômetros, e ela foi tomada por bares, restaurantes, né? uhum. Bem Eles hoje bonito. tem essa área todinha urbanizada e bem tratada, as ruas bem arrumadas, tem estacionamento. É um pouco caro para você parar lá no estacionamento, mas você pode parar seu carro, vai nessa área do porto, vai nos Uhum. restaurantes, come, vai passear. Tem bastante atividade, tem um museu marinho, tem um museu de arte também perto. Ah, Então você bacana. caminha Pode por passar. aí, você vai nos restaurantes, é bem legal a área mesmo, bem gostoso. Então aí é uma parte do porto, né? Então, a Uhum. Marina, se você não sabe, a Auckland é a cidade que mais tem velas no mundo Ah, e é? por habitante. Então, Hum, assim, para todo lugar que você olha aqui da cidade, você vai ver barco à vela, você vai ver barcos grandes, iates e coisas do gênero. Então, uhum, tem muito, muito, muito barco na cidade. A cidade é toda recortada, então tem vários portos, vários pedacinhos do porto, tem uhum. vários cais com um monte de barco à vela. Ali a torre, né, que é a Sky Tower, que a gente é um Torre cartão do quê? postal da cidade. Explica, que eu já vi milhões A de fotos Sky com essa Tower, torre. ela é uma torre mirante, né, e lá em cima Hum. você tem um restaurante. Ah, Esse legal. restaurante, ele dá 360 graus de volta, Uhum, em 1 hora aproximadamente. Então você tem um restaurante, você tem a parte de lojinhas dentro desse espaço, e você uhum, tem um mirante, né, que você pode olhar em toda a cidade ao redor, tal. E na parte de cima do restaurante do mirante, você tem tipo um deck aberto, uhum, que as uhum, pessoas podem fazer tipo um bungee jump lá, mas um bungee jump controlado, que você desce numa linha guia, e uhum, você pode andar também na parte externa, logicamente com segurança, cabo e todo o restante, uhum. aberto. Você anda em cima Ai, que dessa legal. tela para você poder observar de lá de cima da cidade. Tem muita gente que paga, né? É um pouco caro esse Uhum. passeio, mas Ah, é esses gostoso passeios demais. turísticos sempre são caros, né? Todos, todos. Em Né? Sydney também. Aí é o contraste, né? Também na Uhum, linha do Porto, é o contraste da estação de ferry, que é essa estação antiga, muito antiga, 1900 e alguma coisinha, bolinha aí, com os uhum. prédios mais novos do centro da cidade. E é daí que saem os ferries, que vão para Bacana. outras partes da cidade, vão para o outro lado da cidade, que é Devonport, vão para algumas praias, alguns lugares, ou ilhas, tem várias ilhas pequenas e uma ilha grande chamada Waiheke. Então as Uhum, pessoas pegam o ferry nesse ponto, nesse prédio antigo, e aí eles bacana. vão até o outro lado de ferry. Isso Uhum, funciona muito em Sydney também, muito ferry, muito trenzinhos assim. Isso daí também é ali no centro, é na área do uhum. cais, né? Então você tem essa parte aí que o pessoal é demarcada, né? O pessoal pode nadar aí. Ai, que legal. Entendeu? Você tem Uhum. ali as boias, o pessoal pode nadar, pode descer ali, molhar o pé. Tem gente que vai pescar. Você coloca a vara e vai pescar. E você tem esse contraste, né? Os prédios foram muito bem cuidados nessa área. Fizeram uma reurbanização, tem prédios novos, tem prédios antigos, E a revitalizados. residencial?
tem muito residencial, e é uma área bem cara para morar. Porque é Pode muito perto, passar. é no centro, né? Então, centro financeiro todinho ali. Isso é uma igreja, já é em outro ponto da cidade, é em Ponsonby, que é um bairro extremamente residencial quase, e ele é um bairro totalmente preservado, ele é quase que um bairro preservado para o patrimônio cultural, e ele tem todas as casas antigas, inglesas, né, toda bonitinha. Aqui é tudo de madeira, tá? Aqui a maioria das construções são todas de madeira, por causa da legislação do país, em torno motivos pelo terremoto. A madeira ela resiste mais, na hora que você tem um terremoto ela se movimenta, mas ela não quebra. Ela acaba sendo mais resistente no caso de um terremoto e acaba dando mais segurança para as pessoas. Então, tudo que nem essa igreja aí tem partes que ela, internamente dela, que é toda de madeira. Ela tem Bem alvenaria bonito. externa, mas ela tem madeira internamente. Isso é uma igreja nesse bairro, que é um bairro extremamente preservado, que é Ponsonby. Pode Uma passar. igreja bem legal. Aí já em Hamilton, é uma cidadezinha pequenininha, bem do lado de Auckland. A gente considera a parte de Auckland como se fosse São Paulo Campinas, sabe? Tá. E lá você tem um Botanic Garden que é lindíssimo, e ele é temático, né? Ele tem vários temas, a arquitetura italiana, os jardins italianos, os jardins romanos, os jardins chineses, os jardins, e assim por diante. E aí são partes do jardim, de um jardim temático de Hamilton, que a gente costuma ir visitar. E é Bem muito bonito. bonito, é muito florido, muito bem cuidado. E é muito pertinho, daqui a 1 hora e meia. É como se fosse para Campinas mesmo, né? Então a gente costuma ir lá, às vezes, fazer essa visita no Botanic Garden. Pode passar. E esse prédio é um prédio voltado para a arquitetura Maori, que são os primeiros originários povos daqui da Nova Zelândia, que são povos que vieram normalmente do Pacífico, né, das ilhas do Pacífico, e eles descobriram a Nova Zelândia há milhares de anos atrás, vieram morar para cá, então são os primeiros povos originários da Nova Zelândia. Eles têm uma cultura muito de estátuas, totens e coisas de madeira, né? Então, tem muitos prédios, a arquitetura evidencia isso, tem muitos prédios que são feitos utilizando de elementos da cultura Maori, como esse caso, para mostrar, né, dentro da cidade a parte pertencente a eles, né? Não assim, não pertencente, mas a parte da cultura deles aqui na cidade. É tudo voltado também para a cultura Maori. Então, tem muitos lugares que tem escrito em Maori, né? Aí as crianças aprendem Maori na escola, Ai, que legal. algumas palavras de Maori, então você aprende sobre a cultura, tem as datas comemorativas Maori, eles são integrados à cultura totalmente, então você vê todos os Maoris em todos os lugares da cidade, trabalhando, fazendo suas atividades normais, eles não são que nem no Bacana, Brasil. né? No Brasil a gente isola os nossos índios, né? Coloca no meio da mata e fala que eles têm que viver lá. Aqui não é assim. Aqui eles são integrados à cultura, eles moram na cidade, moram em casas convencionais na cidade, têm a cultura deles na cidade, a língua deles é inserida na cultura e no conteúdo das escolas, né, para as crianças aprenderem. Então, assim, é bem preservada a cultura Maori no país. Bacana. Pode passar. Aí Aí também, né? é uma casa, um templo tipicamente Maori, né? Então se vê todos os desenhos que eles fazem dos totens, né? Que são Tudo em os touros. madeira, né? É tudo em madeira. É tudo talhado Legal. na madeira, então ali ele representa toda a história daquela família, toda a cultura daquela geração de família, através daqueles desenhos, daqueles símbolos. E tem um símbolo que é da proteção do Deus protetor deles, que fica na frente da casa, entendeu? Dos guerreiros, na verdade, que eles chamam de guerreiros protetores da casa. E eles fazem aquelas caretas, né? Todas. Eu tô com a camisa do All Blacks aqui. O All Blacks é o time de rugby da Nova Zelândia. E toda vez que que eles começam a jogar, eles fazem a dança do All Blacks e fazem as caretas do All Blacks e tudo mais. Ah, É é? da cultura Maori. E todo mundo começou a conhecer a cultura Maori, principalmente dos jogos de rugby, né? Porque eles cantam, dançam antes, que é a dança de guerra, né? Antes de qualquer jogo. Então é bem interessante, porque você tem toda a parte da cultura Maori inserida na cultura dos ingleses, né? Vamos dizer assim, os ingleses participam disso daí também. Ah, Então, muito até bacana. essa semana teve, na terça-feira, o feriado do Waitangi Day, que é o dia que foi assinado o tratado entre os ingleses e os índios maoris, né?
em 1830 alguma coisa, e esse tratado, na época, foi para evitar as mortes, né? Então, assim, os ingleses pediam que os índios cedessem a terra deles para eles morarem aqui, para eles fazerem a cultura inglesa aqui também. Então, foi assinado esse tratado para que não houvesse mais guerra, não houvesse mais briga, todos vivessem em paz. E aí, a partir daí, os ingleses passaram a proteger a cultura maori, né? E inserir eles na sociedade. Diferente da Austrália, que, bem dizer, quase dizimou os fogo. que tinham lá, e os outros países também, né? No Peru também. No Peru, imagina, a cultura ali também é milenar, né? Mas é legal você ver quando o país mantém, né, essa parte cultural, né? Mário, estamos chegando ao final do nosso programa. Não consegui perguntar tudo o que eu queria perguntar. Acho que você também não falou tudo que você queria falar. Consegui falar tudo que eu queria falar também. Né? Mas difícil, não importa, porque a gente vai com certeza gravar um novo programa. Quero aqui te fazer já o convite no ar para participar mais uma vez com a gente. Acho que a gente tem muito assunto, muita coisa legal para falar daí. Já vi todas as fotos, então é uma cultura muito rica realmente. As pessoas também precisam, acho que quem não pode viajar pode conhecer através do nosso programa e da nossa visão, né, de arquitetura. Queria te agradecer muito por participar do nosso programa. Também queria dizer para as pessoas que quem ainda não conhece o nosso canal chama Escala Humana, então se inscreve no canal, curte o nosso canal, manda para todos os amigos, compartilha com todo mundo, faz a gente ficar conhecido, porque coisa boa a gente tem que compartilhar, não é isso, Mário? Vou compartilhar aqui com todos os amigos para eles também ficarem sabendo, verem também o canal. Obrigada, viu, Mauro? Mauro, olha, falei do... Obrigada, Mário. Eu que agradeço. Eu agradeço ao canal Escala Humana, ao programa Por Aí, por ter me convidado para participar dessa entrevista. Não consegui falar tudo o que eu queria, mas é assim, se você vem para o exterior, venha com garra, venha com determinação, com a mente aberta para você trabalhar no que for preciso para você conseguir seus objetivos. Não fuja dos brasileiros, os brasileiros vão te abrir portas. Eu consegui as minhas portas abertas através dos brasileiros que me indicaram, e eu fui chegar até onde eu estou hoje, trabalhando numa empresa grande, bonita, boa, que me deu a chance de trabalhar na parte de arquitetura. Trabalho com BIM, que é uma coisa muito legal, que eu adorava fazer no Brasil, mas que no Brasil ainda engatinhava muito, né? E aqui não, eles são bem desenvolvidos na parte de BIM. Então, assim, venha com a mente aberta para você chegar até os seus objetivos, mas você vai ter que ralar bastante. Não é simples, não é fácil, as portas estão abertas para todo mundo, mas eles, logicamente, exigem que você tenha condições de sentar na cadeirinha e fazer seu trabalho, né? Com certeza. Então, isso é a parte mais importante. Eu encorajo todo mundo que quiser sair, vir para o exterior, a vir, mas se prepare psicologicamente para as dificuldades, se prepare financeiramente para você poder ter um resguardo para isso, até você conseguir chegar onde você quer, mas venha com mente aberta que você vai conseguir. Se você tiver garra, determinação, tiver força de vontade, você consegue. O brasileiro é batalhador, o brasileiro é trabalhador, e as pessoas gostam aqui. Tá Obrigada, viu, Mário? Convite. Obrigada. E para vocês, né? E para vocês que acompanharam com a gente até o final do nosso programa, estão convidados aí para participar sempre, comentar. Então, fica aqui meu abraço e até o nosso próximo programa. Muito obrigado a todos. Até logo.